irmãs, esta solenidade da Epifania, ela faz parte deste tempo do Natal, em que nós vamos celebrando o Senhor que entra na história. E na história vão se dando os desdobramentos da sua presença. Porque não entra na história uma palavra sobre Deus. Não entra na história um comentário sobre a importância de seguir Deus. Não entra na história uma sugestão de que seguir Deus é bom, traz paz e provoca bondade e tudo mais que traz serenidade a nós. Não. O que entra na história, quem entra na história é o Deus Palavra. O Deus que nós dizemos, o Verbo se fez carne e habita, e habitou e habita entre nós. Essa presença é a causa das festas de Natal. E hoje nós fazemos menção aos desdobramentos dessa presença. Fazemos menção à luz, que significa a presença de Deus entre nós. O homem, quando se afastou de Deus por causa do pecado, ele começou a se distanciar da graça, da verdade e do amor. Quem se distancia da graça, da verdade e do amor, experimenta trevas. Vai construindo a vida a partir de certezas compostas com fundamento tendo a mim como Deus. O que eu dou conta, o que eu faço, o que eu resolvo, os meus cálculos, os meus ajustes, fazendo de Deus um colaborador VIP de mim, que sou o Deus de fato. Por isso, quando nós fazemos menção a Cristo, luz, nós fazemos menção ao Senhor que vem ao encontro daqueles que quando pecaram, se afastaram da luz, e Ele vem encontrar os perdidos, os que estão nas trevas. Ele, a luz, vem ser a luz da nossa vida, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, é o que nós professamos no credo, luz entre nós. Agora, a luz também provoca outras coisas. Ele veio até nós, não simplesmente para iluminar o caminho, também isso já é imenso, mas mais, Ele veio até nós para mostrar para onde ir, para dizer aos cativos, saí, para dizer aos que estão nas trevas, vinde à luz. Ele veio mostrar o rumo do lugar que me realiza, o céu, e o céu é a certeza da minha felicidade, o céu é o convívio com Deus. Por isso, o céu é uma experiência que eu já posso fazer, porque Deus está entre nós. Por isso a Epifania é ocasião de festa. Então, Ele veio entre nós para mostrar o caminho, o rumo da nossa felicidade definitiva, certa. E ela começa escolhendo, ainda onde eu estou, a trajetória do convívio com Ele. Eu não começo a conviver com Deus no final da minha vida. É quando Deus me chama. E quando Deus me chama? Aqui, agora. O que é uma missa? Senão um convite à luz, ao céu, à vida. É luz. Ele vem mostrar o caminho da felicidade. E mais do que nunca, Ele vem nos ensinar que a lógica do céu é um caminho feito única e exclusivamente do que Ele é, amor. E o amor não simplesmente é o que eu sinto na minha pele, mas é o Deus que me quis e me quer bem quando me criou, e mesmo que o pecado tenha me diminuído, mas não me destruído, Ele se ocupa de me recompor na alegria de eu viver junto dEle. Para tudo isso, Deus respeita na nossa história a liberdade. Deus não obriga você e eu, havendo a luz, seguir a luz.
Deus não obriga a você e a mim, enxergando o rumo do céu, a ir por esse caminho. Deus não obriga a abraçar o amor como felicidade, mas Deus não modifica nem a luz, nem o amor, nem o caminho, porque eu, pecador, me nivelei pelas confianças, pelas seguranças que eu constituí longe de Deus. Longe de Deus, o homem se diminui. Deus não me nivela por mim menor. Ele me diz, sede santo. Santo é condição para o céu. O santo é um amigo de Deus. O santo é alguém que nessa terra vai se aproximando de Deus a partir de onde está e vai querendo ficar com Ele, preferindo ficar com Ele, lutando dia a dia para viver a amizade que recompõe o coração dividido em um coração uno, um coração que pulsa com todas as forças um só amor, o amor de Deus, que Ele recebe e depois Ele entrega a cada um. É interessante que Deus respeita a liberdade das minhas escolhas. Que Deus absurdo! Ele podia ter simplesmente mandado, porque sabe que é o melhor para mim, mas Ele não me quer sem escolhas. E cada escolha é uma responsabilidade. É a responsabilidade de fazer a vida a partir de coerências. Mas padre, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou limitado, eu tenho marcas da minha história, eu tenho dores da minha história, eu tenho justificativas para dizer que eu não dou conta de viver o céu, o convívio, a amizade com Deus. Ok, Deus não te chamou porque você é fraco, mas porque Ele te ama. A luz vem com a graça para me mover. E aqui eu quero colher já 2 sinais dessa liturgia para ir terminando nossa homilia. O primeiro é a fala dos magos, gente de povos diversos, que por meio da sua sabedoria foi colhendo nos sinais, sobretudo das estrelas, a profecia de que o Messias viria à face da terra. Quantas vezes não devem ter ouvido lunáticos, absurdos, crer nisso é coisa de louco. Quantas vezes não devem ter ouvido isso? Mas eles, entendendo por meio dos seus estudos o mistério da profecia, foram encantados, chamados, envolvidos, atraídos por essa luz, por esse mistério, por esse caminho, e se desinstalaram de onde estavam, do que viviam, dos seus cálculos, e puseram-se a fazer caminho. Quando chegaram em Jerusalém, perguntaram a Herodes: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Viemos para quê? Para adorá-lo. E essa é a primeira coisa que eu quero sugerir a partir do sinal dos apóstolos. Sugerir que nós façamos, os apóstolos digo, dos reis magos, que nós façamos como ele, deixemo-nos encantar, tomar, envolver pela luz. Se Deus tem razão, por que não me render? Se Deus tem razão, por que não rever o meu modo de amar pelo dele? Que medo eu tenho de me desinstalar de jeitos instáveis para a estabilidade do amor que me recompõe, que me criou e me recria nos cuidados junto dele. Desinstalar-se e ir a Deus para adorá-lo. Adorar, e aí eu vou usar um sinal que existe na porta da igreja da Natividade em Belém, lá em Israel. As nossas portas nas igrejas são altas, e a gente se preocupa porque elas tenham largueza para que nós passemos. Lá a porta é pequena, é mais baixa, justamente para que eu nunca me esqueça de me inclinar para o mistério que eu vou encontrar dentro daquele templo. As crianças passam muito bem ainda por aquela porta, porque ainda tem uma estatura menor,
Mas é importante que aprendamos nesta estatura a quem sempre fazer reverência, Deus. E aqui é curioso, adorar significa reconhecer na minha busca um mistério que me compõe, que me refaz, um mistério que é força, o mistério do amor que me compôs, e eu quero para mim. É reconhecer o céu como minha felicidade, é reconhecer o amor como minha escolha para entrar no céu, é reconhecer que o convívio com Deus começa indo ao encontro dele. E aqui é interessante pensar, quanto tempo eu dedico a adorar o Senhor no templo da minha comunidade, aonde eu busco o céu? Eu passo pela porta da igreja afoito simplesmente para chegar rápido, ou eu me preocupo em vir me colocar diante daquele que me ama imensamente? Depois, o outro sinal que eu queria guardar com vocês é o sinal do nosso templo. Quem entra pela nossa igreja adentro, logo enxerga neste templo o presépio, depois vê o altar e depois vê a cruz. Esse é um sinal que fala a nossa vida. No presépio, o encontro com o Senhor, no início do ano litúrgico. Por isso nós fazemos o mistério diante do altar. O mistério do Senhor que está, ainda menino. Depois passamos ao altar, o lugar onde o Senhor se torna pão. Vida em mim, nutriente para que eu, dia a dia, mesmo com todas as razões para não escolhê-lo, opto por ele. Ele se torna pão para a minha vida, nutriente para o meu cotidiano, e ele vem fortificar essa carne marcada com tudo que o pecado já deixou de triste em mim. Ele vem a essa carne que muitas vezes é onde eu não me movo por medo de confiar em Deus. Ele vem ser o pão que me nutre para eu me mover, eu ir, eu sair, eu me movimentar. No altar ele me educa, ele me faz crescer, e Cristo cresce dentro de mim quanto mais eu confio nele em cada encontro que eu busco seriamente e sinceramente fazer com ele, nas missas, nos encontros de oração, no convívio da comunidade. E depois a cruz. No altar eu aprendo de Cristo que amar é entregar-se pelo outro, porque ele se entrega por mim, em silêncio, de modo eficaz, vindo ser o que eu preciso para o meu dia a dia. Na cruz ele me educa para o cume da entrega. Se nesse percurso de presépio, altar e cruz, eu aprendo a viver, eu sei ser feliz. Eu aprendo a ser feliz. O cume da cruz não é um fracasso. O altar não é um pão fraco. O presépio não é uma cena frágil simplesmente. Tudo é sinal do amor que vai me alcançando. Eu, fragilizado por causa do pecado, alcançado pelo amor para ser de novo um filho que abraça o céu e se recompõe no amor de Deus que o criou. E o Deus que me criou, lembremos, João fala, tudo foi feito por ele. Nada foi feito fora dele, tudo foi feito pela palavra, sem ela nada foi feito. Quem vem me recompor? Deus palavra que nasce, Deus palavra que se entrega no altar, Deus palavra que se entrega no cume da cruz por mim. Minha sugestão como exercício de santidade é perguntar se eu, como resposta, adoro a Deus, se eu sei adorar, ou seja, se eu deixo e reservo tempo na minha vida para me recolher e louvá-lo por todo o bem que ele me faz. Se eu me recolho para reconhecer que ele é grande, que ele é Deus e que eu preciso dele, por isso vou a ele.
Eu, pequeno, porque dividido, fraco e fragilizado, porque pequei. Adorar é ajoelhar-se como os magos, porque reconhece o amor que encontra e atrai, que é força, que é céu. Eu reservo tempo para adorar, eu vivo como um adorador, ou seja, alguém que reconhece Deus e o segue, e faz da sua vida um contínuo ato de adoração, em gestos, palavras. Que Deus nos ajude a pensar essa semana e a responder: eu sei adorar, eu reservo tempo para adoração. Que a luz desta epifania nos inunde e fortaleça e faça mover. Amém.